Olá, minha gente querida. Olá, Padre Dalton. Estamos aqui com o nosso quadro Essência Familiar, porque, como sabemos, é tarefa da igreja cultivar a alegria do amor na família. Mas a missão de viver a alegria do amor na família é uma tarefa que compete aos membros desta família. Por isso, hoje, Padre Dalton, uma proposta, a gente pensar nessa igreja doméstica. Essa igreja doméstica é santuário da vida, que são as nossas famílias e que tem como uma grande missão cuidar, zelar pela família. Especialmente vamos falar disso hoje, Padre Dalton, num mundo, num contexto, numa sociedade com realidades onde a gente vê esse aspecto da falta de cuidado de uns com os outros. O Papa tem dito muito isso da revolução da ternura. Como é que isso pode afetar a estrutura familiar? Para poder falar de família, a gente tem que lembrar que ela começa com o casal. Senão a gente se perde. A família não existe de partida. De saída é o casal. Então, o primeiro trabalho, a primeira missão, a primeira tarefa é zelar e cuidar pelo projeto de casamento do casal. E se são casais cristãos que se casaram no Senhor, eles têm que ter um projeto que permita que eles sejam fiéis pela vida inteira e que eles tenham uma fecundidade biológica e social. E que eles tenham um projeto de educação dos filhos quando eles começarem a chegar. A família vai depender muito da decisão do casal e os filhos, o número de filhos, a paternidade responsável, etc. Exceção daquelas famílias que nas circunstâncias atuais são monoparentais, que podem viver uma fé, mas não vivem a integralidade do sacramento. Então, zelar e cuidar do casal, o casal tem que saber onde eles querem chegar. Eles têm que ter consciência do caminho que eles querem percorrer. E eles têm que se adequar um ao outro ao longo dos anos. É muito diferente ter namorado, ter escolhido, estar noivo e casar e passar daqui para frente com esse imaginário. Agora é para sempre, porque nas outras circunstâncias não tinha isso para sempre. Isso pode assustar alguém. Então tem que zelar por uma espiritualidade do casal para poder ser família. A família começa quando nasce um filho. Agora, pode ser que o casal tenha um agregado que seja um funcionário da casa, ou que tenha um tio, uma avó, uma mãe de um deles dentro de casa. Então a família não é só o casal que virou pai e mãe e o filho, ou os filhos e os agregados. Essa liderança do casal que se torna pais, ela é fundamental dentro de uma experiência de fé. Porque por falar de igreja doméstica, supõe que estão em comum unidade numa perspectiva da mesma fé. Ou, se tem 5, 6 pessoas dentro de casa, pelo menos 4 tenham a mesma fé. É o que está acontecendo muito atualmente. Você tem famílias com 5 pessoas, você tem 3 ou 2 que têm uma prática eclesial forte, caprichada, o resto vai junto. Mas é preciso criar esse clima para poder falar de família doméstica. Igreja doméstica de uma família doméstica supõe uma experiência de igreja. Ela é posterior à vivência eclesial na comunidade paroquial ou na diocese. Depois ela se torna, por ser o lugar da vida, o lugar criador dessa experiência fundamental. O Catecismo Católico, que o Papa Francisco gosta de citar na Alegria do Amor, ele cita o número 86. É aqui
que se aprende a tenacidade e alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e sobretudo se aprende o culto divino pela oração, pelo oferecimento da própria vida. Não há como substituir a experiência de fé orante sem a experiência de uma prática amorosa. Não há como fazer essa distinção, senão seria uma ilusão. Fé orante e uma prática amorosa. Isso define a igreja, que é o lugar do perdão, da reconciliação. Quando a gente comemora todos os santos, você está comemorando todos aqueles que estão a caminho dessa possibilidade. Ou seja, não basta só a fé, mas nós precisamos de práticas, aquilo que concretamente vai demonstrar. E o concretamente é a maneira de viver, é o estilo de vida. Que tem que ser permeado dessa alegria do amor. E é a capacidade de ter dentro de casa um ambiente de respeito profundo pela realidade da vida. E a vida dentro de casa é a sacralidade da pessoa de cada um. Então, a gente podia dizer assim, tomando as bem-aventuranças como referência, bem-aventuradas famílias que podem se caracterizar da seguinte maneira: somos gente da alegria e da esperança, somos gente resiliente e contamos com a presença do Espírito Santo de Jesus para fazer nossas escolhas. Tá aí, que desafio, que compromisso, e como que a gente pode perceber que isso se concretiza com a força do Espírito Santo, nessa fé que nós professamos, porque o casal também vive a sua vocação e eles se casaram no Senhor. Eu gosto muito dessa sua expressão, Padre Dalton. Queria que o senhor encerrasse conosco para que a gente conseguisse viver essas bem-aventuranças e fôssemos essa gente de esperança, essa gente da alegria. Senhor Deus e Pai, olha para todos aqueles da família dos devotos e por todas as famílias que buscam a verdade no seu amor. Que não seja somente um amor de simpatia, mas um amor de salvação. Que a história de cada casal e de cada família seja uma história de salvação, porque o mistério do amor de Deus é celebrado. Abençoa, purifica e renova nossas famílias na verdade do vosso amor. Amém. Amém. Que assim seja e que o seu lar seja uma igreja doméstica com estes valores e com estes princípios. Muito obrigado, Padre Dalton. Até semana que vem. E você aí de casa, eu quero agradecer o carinho da audiência, da sintonia, os comentários que vocês nos enviam e porque depois vocês procuram de fato refletir tudo isso para que a família seja cada vez mais o espelho da Trindade Santa, da família divina. Este episódio do nosso quadro Essência Familiar, bem como os outros também que aqui sempre estamos conversando, vocês podem rever em nosso canal do youtube.com/TV Aparecida. Dessa sala de oração, desse nosso espaço, desse encontro, a gente se despede e desejamos muita paz e alegria do amor no coração de todos da sua família.